वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोदरण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जदा भ्रामं हरिरसगलद् वैष्णवजनं
kadachit sanpashyam stadanu gamane swadruchiyataha tada krishna britva tajati shanakvairamayukadasam sarupam vibrano vimalo rasabhogam sakurute jada brahmam hariraso galad vaishnava janam kadachit sanpashyam stadanugamane sadruchiyuta tada krishna britva tajati sanakvairamayiko dasam sarupam vibrano vimalo raso bhogam sakurute. Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que aqueles que estão levantando apenas a bandeira do Dharma, aqueles que estão apenas levantando a bandeira do Dharma, Gauriya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru diz: aqueles que estão apenas levantando a bandeira do Bhagavata Dharma, a conduta deles pode levar as almas condicionadas para um cativeiro ainda maior. Gauriya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que aqueles que apenas estão levantando a bandeira do Bhagavata Dharma para se projetar diante do público, para enganá-los, então, a conduta deles pode levar as almas condicionadas gradualmente a um cativeiro ainda ou cada vez maior. Tenha cuidado com isso. Na verdade, o ponto é que por que nós não podemos acreditar em Vaikuntha Vastu, Sadguru Vaishnava, Mahaprasada, Dhamma, Nam? A gente não consegue acreditar. Ou se a gente acredita, mas não é 100%, talvez 50%, mas temos alguma doença. É por isso que nós conhecemos esse famoso Kirtana. Este Kirtana a gente vê no Mahabharata e também no Skanda Purana. Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnavi Salpa Punno Vatam Rajan Viswasanai Vajati Sarira Viddajal Jarindya Taikal. You know the Kirtana? Você conhece esse Kirtana, né? So this way, então, dessa maneira, those who are aqueles having very dirty heart, que têm um coração muito sujo, o coração deles não é limpo, ou seja, está cheio dos resultados de atividades pecaminosas e esses corações estão sempre sujos. Neste caso, eles não conseguem desenvolver a fé. Eles são muito pecaminosos, Mahapapi. Então, eles não conseguem acreditar em Vaikuntha Vastu, objetos divinos ou transcendentais, como Mahaprasada, Guru Vaishnavas puros, Dham, Nam, eles não conseguem acreditar, é impossível, porque Anna Brahma é Mahaprashadam. Claro que pode haver vários argumentos que nós já demos. Não é que cegamente você vai comer tudo que foi oferecido por uma alma caída. Então, Anna Brahma é Mahaprashada, sem sombra de dúvida. Shila Brahma, ou seja, Shalagrama Shila, Nrishinha Shila, todas elas, ou Daru Brahma, ou seja, Jagannatha, Baladeva Subhadra, Shabda Brahma, que é Harinama, Harikatha e tudo mais, ou seja, aquele som divino que emana da boca de lótus de um devoto puro. E Nara Brahma, ou seja, Guru Vaishnava. Nós devemos acreditar em tudo isso, 100%. Do contrário, nós não podemos fazer nenhum progresso no nosso bhajana, é impossível. Atualmente, nesta era de Kali, as pessoas
Prabhupada disse isso. Nesta era de Kali, hoje em dia, na era atual, a era de Kali, na verdade, as pessoas comuns estão perdendo a fé em Vaikuntha Vastu, objetos transcendentais. É por isso que diferentes tipos de anartas, de problemas, estão agarrando todo o sistema. Atualmente, na época ou na era de Kali, as pessoas comuns vão perder a fé em Vaikuntha Vastu como Guru Vaishnava, porque se você vê que 98% são enganadores, então como você vai acreditar? Você vai achar que não tem ninguém. Se você for contar e encontrar que praticamente 80% são enganadores, o Harikata é todo falso, então como você vai poder acreditar que é algo genuíno? Então é muito natural, nós não queremos te culpar. Mas, de qualquer maneira, se a sua sorte for boa, favorável, então esteja certo que pela bênção e pela orientação, pela bênção de Nityananda, e se você for sincero, sem duplicidade, então é o dever de Nityananda te guiar apropriadamente. Então, para os devotos genuínos, não há nenhum problema. Atualmente, as pessoas estão perdendo a fé em Brahma Vastu, como Mahaprasada, Dham, Nam e Bhagavata Bhakta. É por isso que todos os tipos de problemas estão sendo criados e diferentes tipos de problemas estão agarrando, capturando toda a sociedade. Nós caímos neste mundo material. Esse é Maya Jagat, um mundo de ilusão. Este mundo material, ele é controlado por Maya Devi. E nós estamos caídos neste mundo, por isso que pelo feitiço de Maya Devi, nós vamos perder a nossa fé. Aquilo que não é, isso é chamado Maya. Aquilo que é a realidade é Vaikuntha Vastu, e o que não é, é Maya. Govinda é só Prakasha Vastu, é um objeto auto-refulgente. Ninguém precisa expressar Govinda. Isvara Paramakrishna Chidanda Vigraha Anadiradi Govinda Sarvakarana Karana. Não há nenhuma razão por trás de Govinda, ou seja, Govinda é a razão original. De acordo com o entendimento daqueles materialistas, eles vão usar o seu cérebro e tentar entender o que é Govinda. E as ideias inventadas mentalmente pela mente humana. O cérebro humano não pode entender o que é Govinda. Govinda é a Dokshaja Vastu, não é Akshaja Vastu. Akshaja Vastu significa aquilo que é percebido pelos sentidos materiais. Aqueles Guru Vaishnavas puros, eles vão nos aconselhar a como progredir no caminho até Bhagavan, mas ninguém está interessado em aceitar. Eles falam de maneira grave e as pessoas comuns pensam que Guru Vaishnavas são inimigos deles, mas na verdade não é assim. Quando eles vão falar palavras fortes, quando eles falam de palavras duras para cortar os anartas que há no nosso coração, então automaticamente as pessoas tolas pensam que eles não são realmente Vaishnava, pois estão falando assim. Então, as pessoas vão querer evitar ouvir Harikata. Essa é a tragédia por toda parte. Govinda, Bhagavan Govinda é eternamente presente. E os devotos como Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, eles puderam perceber, eles podem perceber, todo o Guru Varga também. Então, é uma questão de realização. Mas realização eu não posso obter do mercado. Realização só é possível ao servir Guru Vaishnavas puros. Nós podemos obter esse poder de realização. Realização
A única autoridade sobre isso é Nityananda e todos os seus associados eternos. Nitai charan sattva taharo sevak nityo, nitai charan sadakaro as. Dessa maneira, nós podemos servir Guru Vaishnavas puros para obter realização. Srila Gorakshora Das Vaidhi Maharaj diz, eles podem comprar os livros, o Jvala Nilamani, esse, aquele, eles podem comprar do mercado. Mas de onde eles poderão obter realização? Eles podem ler. Gorakshora Das Vaidhi Maharaj falou, eles são tolos, idiotas. Eles têm poder financeiro, então vão comprar livros, o Jvala Nilamani, vários livros. Eles podem ler também, de acordo com a instrução errada do Gurudeva deles. Mas quem é que pode dar realização para eles? Realização eles não podem obter do mercado. Realização só está disponível aos pés de lótus se a gente puder servir Guru Vaishnavas puros. Então, e apenas então, é possível que nós possamos obter uma gota de realização. Uma gota de realização é muito mais importante do que qualquer filosofia seca. Então, quando Guru Vaishnava falam palavras fortes, nós entendemos eles mal. A gente acha que a gente tem que evitá-los por conta disso. Ok, esse é o seu próprio privilégio. Você pode evitá-los ou pode ouvi-los. Na verdade, Prabhupada diz, ele contava uma história. Prabhupada contava uma história sobre um médico. O médico usa a faca para um bom propósito e um ladrão usa a faca para um mau propósito. Ambos não são iguais. E Prabhupada diz que em uma vila tinha um menino chamado Amal. E esse menino, por acaso, desenvolveu uma infecção nas costas, uma infecção muito ruim. Era um tipo de inflamação ali, uma bola venenosa. Então, este menino ficou tão inquieto, tão perturbado, devido à dor que ele estava experimentando, que, por fim das contas, ele quis cometer suicídio. Esse tipo de condição era miserável, ou seja, a avó dele e as tias dele e o avô também, eles não conseguiam tolerar essa situação dolorosa. E eles tentaram dar algum alívio para o menino ao soprar com suas bocas. Alguém aplicava gelo, alguém abanava ele. Eles tentaram dar o seu melhor para aliviar a dor do menino, mas de toda maneira, o menino estava realmente inquieto. Ele não conseguiu obter nenhuma paz dessa maneira. Então, um homem de fora, um estranho, ele veio para aconselhar. O menino estava sentindo dor, e isso aconteceu há muito tempo atrás. Naquela época não tinha muitos tratamentos médicos. Então, um homem idiota da vila, ele veio e aconselhou o pai. Ele falou, o menino está sentindo tanta dor que é insuportável até para nós. É melhor matar o menino, porque se você matar o menino, então o menino não vai mais sentir dor, isso vai ser bom. Preste atenção. Mas o pai era muito inteligente. Mas o inteligente pai do menino decidiu chamar um ótimo médico para fazer uma operação, uma cirurgia naquela infecção, para que o menino pudesse obter um alívio. Então o médico veio com seus associados e arranjou tudo, mas o menino ficou muito agitado, ele começou a gritar, ele começou a falar, seu idiota, seu médico idiota, você veio me tratar? Você deve tratar o seu pai ou o seu próprio filho. Você veio para me gerar mais dor ainda? É melhor eu cometer suicídio. Ainda assim eu não vou permitir que você corta a minha infecção das minhas costas. Não, não posso permitir. E dessa maneira, o pequeno garoto, ou seja,
Ele estava falando um tanto de besteiras contra o médico, estava insultando o médico, mas o médico, com toda a paciência, começou a se preparar para que ele pudesse fazer uma cirurgia e dar um alívio permanente para o menino. Permanente no sentido, enquanto o menino estivesse ali, ele queria encontrar uma solução ali, enfim, para a doença do menino. Então o menino continuou insultando, mas ainda assim, no fim das contas, o médico com todos os seus associados, ou seja, os seus ajudantes, pegaram o menino à força e ele tinha uma mesa ali, ele operou o menino e, por fim, tirou toda a infecção, aquela sangue ruim, aplicou e começou a aplicar um remédio dia após dia e o menino se recuperou muito rapidamente. E quando o menino ficou saudável, então, agora o menino compreendeu que o médico, ele veio aqui, ele não era um homem ruim, eu desnecessariamente insultei ele. O nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj diz que aqueles sadhus puros, eles sentem dor por todos nós, porque nós sentimos dor. E ao nos ver, Guru Vaishnavas puros sentem dor, e eles sempre tentam encontrar um remédio, uma solução. Solução significa bhajana, harinama, kirtana, para dar para as pessoas uma crença permanente em Bhagavan. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj diz que aqueles que falam palavras fortes, aqueles que falam palavras duras, para expulsar, para eliminar todos os anartas do coração de uma alma condicionada, desafortunadamente as almas condicionadas pensam que aqueles sadhu Guru Vaishnava são ímpios, que eles são cruéis, que eles devem ir embora, dessa maneira, desafortunadamente. Mas elas não sabem que o Harikatha deles, que os conselhos deles é muito bom, mas aparentemente elas não conseguem aceitar, mas ainda assim é bom. Então, essa é a condição de um paciente, um doente, como aquele garoto. Então, Nirvisheshvadi, os Mayavaris, eles querem cometer suicídio, para que eles não sintam mais nenhuma dor e nada. Isso é um tipo de esquadrão suicida, ou seja, submergir no Brahma Jyoti, isso não é bom, Nirvisheshvadi. E a mãe, o pai, as tias, as avós... o pai era inteligente, mas a avó, as tias, os parentes que estavam tentando dar um consolo para o garoto com algo negativo, ou seja, oh, meu filho, você está sofrendo. Eles, na verdade, são como esses parentes materiais. Eles são como aqueles que estão inspirando as pessoas a obter algum desfrute material. Preste atenção. Então, eles querem aprovar o desfrute material. Essa é a condição. Então, é uma comparação que se faz com a avó, com a tia, com os parentes. Eles querem gerar uma condição, ou seja, uma aprovação para o desfrute material. Mas eles não podem aprovar o Hari Bhajana, que é a solução permanente. Na minha própria vida eu vi um dos meus amigos, Arup Chakravarti, ele foi para os Estados Unidos para estudar lá. E um tio dele foi para lá também. Então, se eles vão para lá, então a mãe, o pai, todos os parentes, eles fazem uma cerimônia, um festival. Eles estão desfrutando. Eles pensam, oh, meu filho foi para os Estados Unidos, meu neto foi para os Estados Unidos. Mas, assim que eles são informados que o filho toma sannyas, então eles começam a chorar, ah, não vai embora, fique conosco para morrer junto com nós. Isso é muito bom, isso é melhor. Preste atenção. Quando o filho vai para os Estados Unidos, talvez em 10, 20 anos,
ele não vai encontrar com eles de novo. Mas eles acham muito bom, a mãe começa a dançar. Mas, se o menino tomar sannyasa e ficar em Mayapur, eles não acham bom. Preste atenção. Eles não vão aprovar. Então essa é a condição deste mundo material, sabe? Preste atenção. Essa é a condição. Então, Prabhupada dizia que, na verdade, as pessoas tolas não têm ideia sobre a misericórdia, o coração misericordioso de Guru Vaishnava. Elas não têm informação nenhuma sobre isso. E o verso com o qual comecei, ele diz... Bhaktivinoda Thakur escreveu no Dasa Mula Tata Vigyana: Jada Vramam Vramam Haridaso Galad Vaishnavo Janam Kadachit Sanpashyam Stadanugamane Sadruchi Yutaha Tada Krishna Pritva Tajati Sanakvair Maikodasam Sarupam Vibhrano Vimalarasa Bhogam Sakurute. Aqui, Bhaktivinoda Thakur, ele quis dar a imagem verdadeira de um devoto puro. No decorrer da sua peregrinação por 14 mundos, Bhaktivinoda Thakur diz que quando uma Divatma está viajando e vagando no decorrer da sua peregrinação por 14 mundos, se de alguma maneira ela afortunadamente se encontrar com um Vaishnava puro que está cheio de Krishna Rasa, se ela se encontrar com um Vaishnava puro, um sadhu que está cheio de Krishna Rasa, tal Vaishnava cujo coração derrete, sabe? Como Ishvara Puripada sempre estava chorando. E depois de ver aquele Vaishnava, a etiqueta dele, o bhava dele, depois de ver o bhava puro dele, a alma condicionada, se ela não tiver cometido nenhuma Vaishnava parada, certamente ela vai sentir uma reação dentro do coração. A conduta de um Vaishnava é algo tão elevado que, se a conduta do Vaishnava tocar o meu coração, eu vou sentir alguma reação. Isso é certo. Isso é certo. É por isso que no Narada Bhakti Sutra está escrito que Sadhu Sangha é inevitável. Amog. Amog significa inevitável. Ou seja, não falha. Infalível, desde que não haja Vaishnava parada. Se a pessoa tiver ofendido algum devoto, então a consciência vai se degradar e, devido a essa ofensa, isso se torna um tipo de barreira no caminho da sua realização. Mas, de alguma maneira, se a pessoa se encontrar com um sadhu puro, que é cheio de amor, como o caso descrito por Srila Bhaktivinoda Thakur no Jaiva Dharma, do Vaishnava Das. Agora ele começou a ser chamado Vaishnava Das. Previamente, ele era um grande acharya de uma Sampradaya Mayavada e era um grande líder da Mayavada Sampradaya. Ele tinha milhares de discípulos e, de toda maneira, quando ele estava fazendo bhajana, bhajana significa, na verdade eu nem posso aplicar essa palavra bhajana para os mayavadis, mas ainda assim eu tenho que usar, do contrário vocês não vão entender. Então quando ele estava fazendo a sua atividade de bhajana no bhajana kutir dele, ele pôde ver um Vaishnava puro que estava dançando e cantando. Dessa maneira, aquele Vaishnava estava cantando e dançando e com um sentimento estático. E ele estava derramando lágrimas dessa maneira. Aquele sadhu, ou seja, aquele que depois se tornou Vaishnava Das, ele pôde ver
a imagem daquele Vaishnava. Mas o quarto dele não tinha uma abertura muito grande para que ele pudesse ver por muito tempo. Então, assim que ele quis sair, ou seja, daquele local, do quarto dele, então o Vaishnava já tinha sumido da vista. Mas ainda assim, a reação ficou dentro do coração daquele suposto Mayavadi Acharya, Mayavadi Guru, e ele sentiu algo que era anormal, um sentimento extraordinário. Depois disso, ele começou a pensar: eu devo me encontrar com esse tipo de sadhu. Eu devo me encontrar, porque esse é o maior benefício para uma Jivatma. Mas eu não posso ir porque eu sou um Mayavadi Acharya. E se alguém ver que eu vou pegar os pés de lótus de um Vaishnava e estou falando com um Vaishnava, elas podem me criticar. Então, ele decidiu não ir. E de novo ele decidiu ir. Eu devo ir. E de novo decidiu não ir. Ir ou não ir? Ir ou não ir? Ir ou não ir? Dessa maneira, Varanasi era um local muito congestionado. Ou seja, é a cidade mais antiga da Índia. É a cidade mais antiga da Índia, Varanasi. Então, quando aquele Mayavadi Acharya decidiu sair de Varanasi, ou de sair do quarto dele, naquele momento o Vaishnava tinha desaparecido, porque tinha muitas ruas pequenas ali, e o Vaishnava desapareceu. Ainda assim, ele estava sentindo algo no coração dele, algo incomum. E por fim, o Vaishnava Darshana, essa visão que ele teve de um Vaishnava, foi bem sucedido ao inspirá-lo a vir para Navadip, porque naquela época o nome de Sri Krishna Chaitanya era famoso em Varanasi, então ele decidiu vir para Navadip Dham. Ele tomou banho no Ganges e recebeu uma informação de onde ele poderia se associar com o sadhu. Então as pessoas comuns o aconselharam a receber a associação de Paramahansa Babaji Maharaj. Dessa maneira, começou tudo pelo Darshana daquele Vaishnava. Tudo começou com o Darshana daquele Vaishnava. Então, depois de receber a misericórdia de um Vaishnava puro, ele se tornou Vaishnava Das. Este é o procedimento científico. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu, Jada, no momento que uma Jivatma, no decorrer da sua peregrinação por 14 mundos, quando ela pode receber o Darshana de um sadhu puro, que está cheio de Krishna Prema, está derramando lágrimas, ou seja, lágrimas escorrem nas bochechas dele. Então, depois de ver esse tipo de sentimento transcendental, depois de ouvir esse tipo de Harinama transcendental, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Dessa maneira, depois de ouvir essa vibração sonora transcendental, a Prakrita Harinam, Shabda Brahma, e depois de ver as atividades puras de Guru Vaishnava, aquele homem pode obter uma reação dentro do coração, sentir uma reação, e gradualmente e bem devagar, ou seja, gradualmente, ele vai eliminar todos os anartas, todos os diferentes tipos de anartas que existiam dentro do coração daquela suposta Jivatma, e depois disso, quando os anartas são eliminados, ela começa a sentir algo transcendental. This way, Adu Shadhyata Toho Sadhusango, Atha Anatta Nibriti Sat Nishta Ruchi. This way actually,
Dessa maneira, na verdade, Adou Shraddha, Tato Sadhusanga, Tato Bhajana Kriya. Dessa maneira, esse processo gradual desenvolve fé, se associa com os devotos, começa a praticar. Mas, por fim, aquela Jivatma, ela vai alcançar, ou seja, ela vai descobrir sua própria Swarupa em relação com Krishna Seva, com o mundo eterno. Sarupam Vibrano Bimala Rasabhagam Sakurute. Essa diva pode desfrutar de Bimala Rasa, ou seja, uma raça pura, não uma raça contaminada, uma raça pura. Some permanent rasa, some sanchari baba. Porque existem várias categorias de raça, de bhavas, que eu posso falar amanhã, se o tempo permitir. So jada brahmam hari rasa galat vaishnavo janam kadachit sankpashyan stadanugamane shadruchi yuta tada krishna pritva tejati sanakoir maikodasam sarupam vibrano bimala rasabhagam sakurute. Krishna Britta. Krishna Britya, eu devo explicar essa palavra. Krishna Britam significa Krishna Anushilanam. Tente entender essa palavra, Krishna Vritya, eu devo explicar. Krishna Vritya significa um esforço recorrente de cantar o Krishna Nam, ouvir Krishna Lila, estar em Sadhu Sangha. Isso é Krishna Vrita, a Vritya, ou seja, a pessoa seguir praticando, embora o nome puro não venha, mas ainda assim, Tada Krishna Vritya. Isso se chama Krishna Anushilanam, um cultivo favorável a Krishna. E no decorrer desse Krishna Anushilanam constante, gradualmente a pessoa pode eliminar todos os anartas, nenhum resíduo vai permanecer. Todos os anartas vão ser eliminados, todos os anartas vão ser eliminados e nada vai permanecer. Eu estava falando no Harikatha em Hindi este verso, e se o tempo permitir eu posso falar amanhã também, é muito bom. Nasto praeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati nastiki. Tentem entender. Nasto praeshu abhadreshu. Ou seja, quando, por meio desse cultivo favorável a Krishna, Krishna Anushilanam, quando a diva elimina todos os anartas, ou seja, eles praticamente já foram eliminados, mas ainda tem algum vestígio. So, nastu prayasu avadreshu vikriritam vajavad viridancha vishnu sadhyanitam manasrnavad athavarnayajya. Este verso, aqui você deve entender. Você deve entender. Ou seja, no verso está escrito que se o anarta ainda tiver, você deve seguir ouvindo o Bhagavad Gita, mas você não sabe o significado interno. Eles entendem mal. Este verso, o que ele está falando é que quando os anartas praticamente já foram eliminados e tem algum resíduo, assim como uma cobra desmaiada. Uma cobra desmaiada, ela nem morde ninguém, ela está praticamente em coma. Então, neste caso, onde os anartas estão apenas na forma de um resíduo, então essa é a explicação de Srila Keshava Goswami Maharaj e do nosso Guru Varga. Eles falam que quando a pessoa está cheia de anartas, ela não tem o direito de ouvir essas lilas elevadas. E esse é o comentário também de Srila Vishwanatha Chakravarti. Ele não é um tolo. Srila Vishwanatha Chakravarti explicou, mas eles não conseguem entender a explicação dele, então eles explicam errado. Então, Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Por meio desse cultivo favorável a Krishna, Nityam Bhagavata Sevaya, um constante serviço a Krishna. Então, a pessoa vai desenvolver, ela precisa desenvolver esta estabilidade, firmeza aos pés de lótus de Krishna, o gosto pelos pés de lótus de Krishna.
So vikritam vajavadu viridantya Vishnu sadhyanitam anusrinuvad atavarnayajya. This sloka, you try to understand. Então, algum dia, você deve tentar entender este verso, eu posso explicar. E dessa maneira, o procedimento de desenvolvimento gradual é muito seguro. Prathamam namnu savano shuddhanta karanapeksho shuddheja antakarane rupa savanena tadudaya yug. Dessa maneira, Jiva Goswami no Sandarbha, Tattva Sandarbha também falou, mas ninguém se preocupa, eles vão explicar de maneira errada, eles querem desencaminhar as pessoas comuns e querem receber Lava Puja Pratishta. Mas veja o caráter de Prahlada Maharaj. É por isso que nós somos eternamente gratos a Sanatana Gosai, quão maravilhosamente ele está compilando para que nós possamos entender, para que eu possa perceber qual é a condição na qual eu estou colocado e qual é a condição de Prahlada Maharaj. Nós devemos entender essas declarações comparativas. Então agora vocês podem se lembrar que Prahlada Maharaj, ele está dando algumas desculpas para Narad Maharaj, porque ele não queria aceitar nenhuma glorificação, nenhum respeito, honra de Gurudeva. Mas Gurudeva, de toda maneira, por conta do seu amor, ele estava glorificando o discípulo. Mas agora, aqui, nós vemos que agora Parikshit Maharaj está falando. No último dia, na última semana, eu estava falando. Madanuktancha mahatyam tasvabhitvi param bhavano gatya king purushe varushe drishtatam madamapnuhi. Actually, na verdade, Prahlada Maharaj diz, ele falou, eu não estou glorificando Hanuman Maharaj no verdadeiro sentido, porque ele é um devoto grandioso. Eu estou te falando alguma coisa, preste atenção. Ele fala assim, isso que eu estou dizendo, essas glórias, não são nada. Tasyaveti, você já sabe disso. Então, por que você não vai lá? Gatya king purushe varshe drishtva tvam modamapnuhi. Por que você não vai lá e tente desfrutar diretamente de Hanuman Maharaj? Você vai apreciar muito esse prazer transcendental se você encontrar Hanuman Maharaj. E agora, Parikshit Maharaj diz, ó minha mãe, e mãe quem? Uttara. Tente se lembrar, Parikshit Maharaj está sentado na margem do Ganges até o último momento da sua vida. Então, Parikshit Maharaj está falando para sua mãe. Parikshit Maharaj, antes de abandonar o corpo, está dando o néctar, a essência do néctar desse Brihat Bhagavatamrita, para dar essas declarações comparativas sobre Bhakti, Bhakta Bhagavan, muito bem. Então ele diz, Aho, que mangal, que grandes, bons auspícios, que maravilha, né? Dessa maneira, Narad Maharaj está falando e falando, e agora ele se levantou da sua asana e subiu ao céu para chegar em Kim Purushovarsha, porque, de acordo com o desejo deles, eles podem chegar em qualquer local sem passar nenhum tempo. Eles desejam e chegam no local ao mesmo tempo. Preste atenção. Isso se chama viagem no tempo. Preste atenção. E imediatamente, ele pode chegar, quando ele deseja, ele chega naquele local e ele não precisa perder tempo, nada. E ali também, assim que Narad Maharaj chegou em Kim Purushovarsha, ele olhou à distância. Tatra pashyat hanumantam ramachandro padavajayu shakshad ivar chanarato
vichitrair vannovastubhi. What is it? Tatra pashyat hanumantam Ramachandro padavajayoho Shakshad ivar chanaratam Vichitrair vannovastubhi. Quando Narad Maharaj chegou no local, ele descobriu que realmente Hanumanji Maharaj está numa meditação profunda, adorando Ramachandra, com todos os itens diferentes coletados em diferentes florestas, muito bem, com flores, guirlandas, frutas e tudo mais. Dessa maneira, Narad Maharaj estava tão feliz, ele ficou tão feliz, que ele não conseguiu resistir, ele começou a dançar. Agora, na verdade, aqui há um ponto muito importante. Assim como eu estava falando, qualquer pessoa que tenha anartas, impurezas, ou esteja com resultado de pecados dentro do coração, ela não vai desenvolver fé na Mahaprasada, na deidade. Preste atenção nisso. Então, aqueles que estão ocupados com pecados devido ao resultado do seu karma, eles não conseguem compreender as glórias da Mahaprasada ou de qualquer deidade, mas aqueles que são devotos puros. Chaitanya Mahaprabhu mostrou, quando ele olhava Senatji, ele chorava e chorava. Dessa maneira, aqui há um documento, há um Siddhanta, que se houver diferentes tipos de anartas, se alguma Jivatma estiver ocupada com atividades pecaminosas, então, neste caso, devido a algum problema, ela não poderá ter plena fé na deidade de Vishnu, na deidade de Krishna, como o caso de Mahaprabhu, que ia para esse local em Elihabad, em Varanasi. Então, se a pessoa não tem fé e ao mesmo tempo ela não cometeu ofensa, então tente entender esse Siddhanta, não se esqueça, né? Algumas pessoas não têm fé. Ela pode desenvolver fé hoje ou amanhã pela misericórdia de Guru Vaishnava, sabe? Pela misericórdia de Guru Vaishnava, ela pode desenvolver fé, mas uma coisa é certa, não deve haver aparada. Então, este Siddhanta você deve se lembrar. Talvez a pessoa não tenha fé, e tudo bem, está ok, mas ao mesmo tempo não deve haver aparada, não deve haver ofensas, porque a diva é tatasta, ela está à margem. E se essa diva tatasta, ela tiver a chance de olhar para a deidade, preste atenção, como Shakshi Gopal, Senataji Maharaj, Bindu Madhava, qualquer deidade. Então, este Siddhanta vocês devem se lembrar. Talvez a pessoa não tenha fé. Ok, talvez a pessoa possa desenvolver fé hoje ou amanhã pela misericórdia de Guru Vaishnava. Mas uma coisa é certa, não deve haver aparada. A parada é um tipo de um grande impedimento no caminho da fé, no caminho. Na verdade, a pessoa perde a fé por conta das aparadas. Então, se não houver fé, ainda assim tudo bem, mas não deve haver aparada ou ofensas. E dessa maneira, a diva, que é tatasta, ou seja, ela está à margem entre a matéria e o Senhor Supremo. Então, assim que ela toma o darshana de Shakshi Gopal, ou de algum ótimo devoto ou deidade, como Senataji, alguma deidade de Bhagavan, imediatamente depois de ver, ela desenvolve alguma reação. E entre aqueles 5 membros de Bhakti, dos 9 práticas de Bhakti, Mahaprabhu quis apontar 5 mais precisamente. E dentro dessas 5 práticas de Bhakti, tem adorar a deidade com fé. Ou seja, ouvir Harikatha, ficar no Dham, adorar a deidade. Preste atenção, tem várias coisas ali.
Então, se não houver a parada, mas a pessoa também não tiver fé, ainda tudo bem. Então, depois de ver a deidade, ela pode desenvolver uma fé no coração. Então, imediatamente ela pode desenvolver Bhagavata Bhakti depois de ver uma deidade. E se essa pessoa puder desenvolver Shraddha, Rati, etc., mas se tiver a parada, então o coração fica duro, o coração fica rígido. Preste atenção. Se houver a parada, ofensas em qualquer Jivatma, então o coração dela não reage mais, o coração fica duro. Haribhakti é Sudurlabha, Haribhakti é muito raro. Haribhakti é tão raro que eu não posso nem explicar. Nada dentro desses infinitos mundos é tão Sudurlabha, tão raro quanto Bhakti, quanto obter Bhakti. Então, é algo tão raro que nos infinitos mundos você pode pensar que algo é valioso, importante, mas de acordo com os Shastras, o Siddhanta do Bhagavatam e de outros Shastras, Bhakti nunca pode ser comparado com nada. Bhakti é a maior posse que uma diva pode obter. E é por isso que Krishna diz no 10º canto, diante das Gopikas, Bhagavan diz, Bhagavan speaking to Gopikas, Mai bhaktir hi bhutanam amritataya kalpati. Bhakti unto a lotus feet. Bhakti aos meus pés de lótus, Krishna diz, é o Amrita, é o néctar supremo. Este é o maior tesouro que existe, Krishna Bhakti. Vocês podem se lembrar, eu posso lembrar vocês. Mahaprabhu chamou disso também, é um tesouro, um raro tesouro. Vocês podem se lembrar no Chaitanya Charitamrita, muitas vezes antes eu disse. Mahaprabhu falou, No prema gandha asti darapi me harau tathapi krandami saubhagya bharam prakasatam jat vangshi vilasanana lokanam vina vibharmi prana patanga kana vritha. I am unnecessarily. Desnecessariamente, ele diz, eu estou cuidando do meu corpo, esse corpo inútil, esse corpo material, eu não tenho nenhum prema, nenhum vestígio de prema, e desnecessariamente eu estou cuidando desse corpo que é inútil. Preste atenção. Então, Shrimurti Darshana, ao ver a deidade de Govinda, Madana Mohana, se a pessoa não tiver a parada, ela pode sentir uma reação. Mas se ela tiver cometido a parada, ela não vai sentir nada. Então, Srimurti Darshana é tão poderoso, tão importante, que nunca é em vão, desde que não haja a parada. Então, se não houver nenhum traço de fé, a fé não tiver sido desenvolvida ainda, mas ainda assim, se houver um mínimo relacionamento com aquela deidade, imediatamente isso pode invocar, pode criar Bhakti, pode desenvolver. Então, e aqueles que já têm fé, eles podem desenvolver algum bhava. E o que dizer mais? Então, com plena fé, se alguém ver a Vigraha, a deidade, Murti, eu não posso nem explicar o resultado. É algo muito importante. Então, veja. Narad Maharaj, ele pôde descobrir ou encontrar Hanumanji Maharaj adorando os pés de lótus da deidade, mas o sentimento direto de Narad Maharaj foi que não era uma deidade, era como o próprio Ramachandra.
Preste atenção. Hanumanji Maharaj estava servindo aquela deidade de Ramachandra, mas parecia que Hanumanji Maharaj estava servindo diretamente Ramachandra. Estava servindo Ramachandra diretamente. E não. Dessa maneira, nós vemos. Parikshit Maharaj está dizendo: Tatra pashat hanumantam Ramachandro padavjayoho shakshad ivar chanoratam vichitrair banno vastuvi. Here, shakshad ivar chanoratam. This word. Aqui, Parikshit Maharaj diz essa palavra. É como se Hanumanji Maharaj não estivesse adorando a deidade. É por isso que está escrito. Shakshad Ivarchanaratam. Preste atenção. Parece que Hanumanji Maharaj é como se parecia que ele estava servindo o próprio Ramachandra diretamente e não uma deidade. Então, com pleno respeito e fé, com humor amoroso, e como? Com diferentes tipos de flores e frutas coletadas em várias florestas para dar plena satisfação para o Senhor Supremo. Porque itens coletados em florestas são mais sáttvicos. Preste atenção. Se você for no mercado comprar guirlanda, pode haver alguma possibilidade de haver uma contaminação. Preste atenção no que eu estou dizendo. E frutas também. Frutas e flores que você coleta no mercado, não há garantia que não haja contaminação. Mas, quando você mesmo coleta de uma floresta, preste atenção. Então, há garantia. Você está coletando frutas e flores e você pode dar plena satisfação para Bhagavan, porque Bhagavan gosta de receber um seva sátvico. Gandharvadi bhiranando giyomanam rasayanam. What written? Gandharvadibhir. Tente ouvir. Gandharvadibhir anandad giyamanam rasayanam Ramayanancho srinantvam enakampasru pulakachitam. What is written? It is written Gandharvadibhi ranando Gandharvadibhi ranandat. Gandharvadibhir anandat giyamanam rasayanam Ramayanancho srinantvam kampasru pulakachitam. With all Gandharva, então, com todos os Gandharvas, os cantores que cantam canções devocionais, Narad Maharaj olhou que com todos os seus associados, os Gandharvas estavam dançando e cantando com pleno prazer. Gandharvadi Gayakgan, they are going to glorify E eles estavam glorificando Ramachandra do Ramayana. Eles estavam glorificando Ramayana, recitando o Ramayana. E Hanumanji Maharaj estava bebendo aquele néctar, Rasayanam. Ele estava bebendo o néctar com seus ouvidos. Preste atenção. E estava sentindo o corpo tremendo, o corpo dele suava, o corpo tremia. Dessa maneira, Hanuman estava sentindo esses sentimentos estáticos e estava derramando lágrimas por conta da sua bem-aventurança transcendental. Ele estava derramando lágrimas. Então, ele derramava lágrimas e estava glorificando o Prabhu com diferentes poemas e versos.
poemas e versos. Ele estava compondo no mesmo momento. Ou seja, ele estava falando e cantando. Que ele mesmo compunha naquele mesmo momento. Ou seja, ele não tinha tempo para escrever primeiro e depois recitar, não era isso. Ele estava recitando o Ramayana e, glorificações, estavas. Glorificações a Ramachandra. E Narad Maharaj gritou. Narad Maharaj, por conta do seu sentimento estático, ele começou a gritar. Está escrito Chukrosyo. Ele gritou. Chukroso Narodo Modad Jayo Sri Raghunath He. Was speaking? Chukroso Narodo Modad Jayo Sri Raghunath He. Jayo Sri Janaki Kanto. Jayo Sri Lakshmana Grajo. With different kind of, various, soft, Então, com diferentes tipos de... Ele está glorificando Ramachandra. Ele começou a gritar, Chukrosyo. E ele diz, Jai Sri Raghunath He, Jai Janaki Kanta. Assim ele estava glorificando Ramachandra. Chukroso Narodo Modad Jayosi Raghunath He Jayosi Janaki Kanto Jayosi Lakshana Grajo. This way going to glorify. After that, e depois disso, Nijesto Samino Nam Kirtano Sruti Harshitaha. Nijesto, nijo isto. De acordo com a gramática, Vyakarana, se a gente separar, ainda ajuda a gente a compreender. Nijesto samino namo kirtano srutir harshitaha. Or you can write Nijo isto samino namo kirtano sruti harshitaha. Utplutto hunumanu durad kanthe jagraho naradam. Utplutto means, jumping. Ou seja, utplutto significa pulando. From long distance. De uma longa distância. Hanuman Maharaj estava pulando alto. Utplutto hunumanu durad kanthe jagraho naradam. Então ele pulou e agarrou os ombros de Narad Maharaj com um sentimento amoroso. Tishtan biyateva munihi praharshat netan padabhyam kalayan karabhyam premastru dharancha Kopiswarasya prapto dasham kinchid avauchad uchchai. Tishtan vyakteva muniha paharsha. Follow. Munivar, that Muni, the great Muni, Munivar, aquele grande Muni, Hanuman Maharaj, estava dançando no céu. Ou seja, dançar no céu é possível para Narad Maharaj, para os semideuses, mas os seres humanos, se eles não tocarem a terra, ou seja, Bhumi, eles não conseguem dançar. Mas essa é uma extra facilidade que há para os semideuses. Eles não precisam tocar o solo material. Eles não precisam tocar o chão. Então eles têm essa facilidade. Shatishtan vyaktiva muni paharshat nitvano padabhyam kalayan karabhyam pemastru dharancha kopi ishvarasso prapto dasham kinchit avauchad uchchai.
now started dancing in the sky. Munivar, Hanumanji, começou agora a dançar no céu. And going to embrace, E and Naraji Maharaj going to dance in the sky. Naradi também estava dançando no céu. Ao mesmo tempo, ele recebeu o privilégio de abraçar Hanumanji Maharaj. Ele abraçou Hanumanji Maharaj e não apenas isso, mas também ele limpou. Ele começou a limpar as lágrimas que estavam caindo pelas bochechas de Hanumanji Maharaj. Preste atenção. Então, com as suas próprias mãos, Nijakara, então Naradi Maharaj com suas próprias mãos, ele limpou as lágrimas que estavam e ele estava sentindo algo anormal. Preste atenção. Um sentimento excelente. Imediatamente ele sentiu um sentimento excelente. Ele começou a sentir imediatamente um sentimento excelente. Um sentimento excelente. Sautishtan vyaktiva manihi paharsha nrittan padabhyam kalayan karabhyam pemasru shraddhayancha kopi swarasho prapto dasam kinchid avachad uchchai. Munivar, when in the heaven in the sky, here. Então, Munivar, ele estava dançando no céu. E ele começou a limpar as lágrimas. E ele começou a sentir algo. Naradi Maharaj, ele estava sentindo algo anormal, algo extraordinário ele estava sentindo. Não era algo comum. Especialmente naquele dia, ele estava sentindo algo extraordinário. Então, Naradi Maharaj diz: Siman Bhagavatahu Satyam Tamiva Parama Priya Ahancha Tat Priyo Abhuvam Addu Yastvam Vyalokayam. See, Naradi Maharaj speaking. Shri Naradi Maharaj diz: Siman Bhagavataha Satyam Tameva Parama Priya. Padmam Padabhyam Nittan Hanumata. Here it is written, the Siman Bhagavata Satyam Tameva Parama Priya Ancha Tat Priyo Abhubam Addo Yastam Vyalokayam. Naradi Maharaj speaking. Naradi Maharaj diz: Siman Bhagavato Satyam Tameva. Really so, really so. Ele diz realmente, Naradi Maharaj diz realmente, realmente. Você é o mais querido de Bhagavan Vishnu. E hoje também. Hoje é um dia de uma grande sorte na minha vida, porque eu me tornei muito afortunado, pois ao te ver, ao te tocar, eu também estou muito feliz. Então, Naradi Maharaj diz: Siman Bhagavataho Satyam Tameva Paramo Priya Ahancha Tad Priyo Abhuvam Addo Yastyam Vyalakoyam. After watching you, depois de ver você, eu me tornei muito afortunado. Você é o mais querido de Bhagavan. E você é o mais querido de Bhagavan. Shriman Bhagavataho Satyam
tameva parama priyaha ahancha tat priyo abhuvam. Today also I can E hoje get this kind of, eu também eu recebi essa grande boa fortuna, porque depois de ver você, os seus pés de lótus, então Sri Parikshit Maharaj diz: Sachena devarsi pranammo hanumata. Chanat, immediately. Que imediatamente e com muita facilidade, então depois de prestar reverências Dandavat para Hanumanji Maharaj, ele tomou a iniciativa de entrar no quarto da deidade. Prananam Raghubiro Rapraman. What is written? O que está escrito? It is Chanat Sasteno Devarsi Pranam Hanumata. Gradually, Simon, He Paramo Bhakti Sampad Vijukto. Ele fala: Hey Hanumanji Maharaj, você está cheio de Bhakti. E Narad Maharaj diz: Shriman, você está decorado com plena Bhakti. Você tem esse grande tesouro dentro do seu coração. Narad Maharaj está falando para Hanumanji Maharaj. Ele diz: Shriman. Narad Maharaj diz: Shriman. Narad Maharaj diz: Shriman. Você é o homem mais rico do mundo, porque Krishna Bhakti é a maior propriedade. E você é o mais querido de Bhagavan. E o que mais eu posso dizer? Quando eu te vejo e posso te tocar, eu também vou me tornar um querido servo de Bhagavan. Hanumanji Maharaj, Parikshit Maharaj está narrando. Raghuvira pranamayo samanito stadalayam. Parikshit diz que Hanumanji Maharaj, numa fração de segundo, quando Hanumanji Maharaj sentiu alguma reação, de alguma maneira ele conseguiu se conter. Hanumanji Maharaj, num período de tempo bem curto, ele recobrou a sua situação normal, conteve os seus bhavas e quis orar para Narad Maharaj. E ele prestou reverências para Raghuvir, porque a deidade estava dentro do quarto, então ele prestou reverências. Então, Narad Maharaj foi trazido até dentro do quarto da deidade para prestar reverências. E Narad Maharaj, Kitavi bandanastatru prajatnad upaveshitaha. Kitavi bandanastatru. After paying much respect to Gurudev, então, depois de prestar respeitos a Gurudeva, Prajatnad upaveshitaha sampatti premajam chitram prapto vinashrito avaprit. Sri Narad Maharaj Shri Narad Maharaj chegou no templo
diante da deidade, e depois disso, Hanumanji Maharaj, com todo cuidado e respeito, arranjou uma asana para Narad Maharaj, para ele poder sentar ali. E naquele momento, Narad Maharaj, por conta do seu sentimento estático, porque quando você fica com um sadhu, Hanumanji Maharaj é um grande sadhu, então Narad Maharaj naturalmente sentiu uma reação, ou seja, começou também a derramar lágrimas, e o corpo inteiro dele tremia. Satvika Vikar, ou seja, o corpo todo dele ficou cheio desses sentimentos estáticos, Satvika Vikar. E Narad Maharaj disse, realmente é verdade. Você é o maior receptáculo da misericórdia de Bhagavan, sem sombras de dúvidas. Você é o maior Kripapatra de Bhagavan. Você é o maior Kripapatra de Bhagavan Ramachandra. Naquele momento, Narad Maharaj estava cheio de sentimentos extraordinários. E por conta do prema, ele estava derramando lágrimas. E dessa maneira, Narad Maharaj, devido ao prema, ao amor divino que ele estava sentindo, ele derramava lágrimas, o corpo dele tremia. Satvika Vikare, na verdade, embora Narad Maharaj segurasse um instrumento musical, ainda assim, Narad Maharaj apenas estava dançando no espaço e não estava tocando a sua vina, o seu instrumento. Narad Maharaj estava glorificando. Narad Maharaj estava glorificando Hanumanji Maharaj. Ele diz, realmente, você é o maior receptáculo da misericórdia de Bhagavan, porque você fez vários tipos diferentes de seva, você fez todos os tipos de seva na sua vida. E dessa maneira, Narad Maharaj estava glorificando Hanumanji Maharaj, dizendo, você é afortunado, você é realmente afortunado, porque você já recebeu a chance de servir Bhagavan. E Narad Maharaj, ao mesmo tempo, enquanto estava glorificando Hanumanji Maharaj, estava sentindo prema, alguma reação de prema, ou seja, derramava lágrimas, o corpo tremia. Devido ao prema, ao amor divino, ele derramava lágrimas e todos os pelos corporais ficaram arrepiados, ashru, derramava lágrimas. E esse Satvika Vikar e Naradi, sem tocar o seu instrumento, ele estava dançando e cantando. Narad Maharaj disse, Narad Maharaj, sem tocar o seu instrumento musical, ele começou a falar maravilhosamente, movido pelo seu sentimento extraordinário. Então agora, Narad Maharaj diz, ele diz que realmente, você é o maior receptáculo da misericórdia de Bhagavan. Shattameva Bhagavad Kripa Bharaswam Padam Nirupam Bhavanuparam Yohi Nityo Ahamaho Mahaprabhus Chitro Bhajanam Ritarnava. Narad Maharaj speaking, Sattameva Bhagavad Kripa Bharaswaspadam.
Narad Maharaj falou, realmente, você é o maior Kripapatra de Bhagavan. Sattameva Bhagavad Kripavaraha Sattameva Bhagavad Kripavaraswam Padam Sattameva Bhagavad Kripavaraswam Padam Nirupam Bhavano Param Johi Nityo Ahamaho Mahaprabhus Chitro Bhajanamritarnavaha. This way, Narada speaking, really you are the topmost Kripapatra. Dessa maneira, Narada diz, realmente, você é o maior Kripapatra de Bhagavan e você fez diversos, incontáveis serviços. Você fez diversificados serviços na sua vida para Bhagavan. Vititro, vários tipos diferentes. Depois disso, está escrito, Narad Maharaj de novo ele diz, Dashaha Shakha Bahunamasanam Dhajo Chatram Vitanam Vyajanam Chabandi Mantri Bhishak Jodhopati Shahaya Sreshto Mahakirti Vivardhanancha. Who are speaking? Narad Maharaj speaking. Narad Maharaj diz, na verdade, você está servindo Bhagavan de maneiras diversificadas, de várias maneiras, incontáveis maneiras. Assim como você serve Bhagavan como Dasya, ou seja, como um servo, e também Bhagavan recebe conselhos, ajuda de você como um amigo. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Então, Hanumanji Maharaj serve Bhagavan de maneiras diversificadas. E Narada está descrevendo isso. Dashaha Shakha Bahunu Masanam Dhajo Chatram Vitanam Vyajanam Chabandi Mantri Bhishako Jodhapati Sahaya Sreshto Mahakirti Vivardhanancha. Na verdade, Narad Maharaj diz, olha, você está servindo Bhagavan como um servo, também como um amigo, Sakha, também como uma carruagem, como asana, um assento, como asana, ou seja, um assento. Então você está sempre servindo como um servo, como um amigo. Das significa amigo. Quer dizer, um servo, como um amigo, como uma carruagem, porque Hanuman Maharaj carregava Rama e Lakshmana como se fosse um assento. E também como uma bandeira. E Chatra, ou seja, como um guarda-chuva ou guarda-sol. E Bijan, como um abanador de mão. E Vandi significa aquele que glorifica com stotras. Quando ele canta ou recita vários stotras, isso é Vandi. Vandi não é Bandhi, ou seja, aquele que está preso. É Vandi, aquele que faz Vandana, que glorifica. E Mantri, às vezes você é um aconselheiro, um ministro. E também você atua como um médico ayurvédico, porque você traz aqueles medicamentos ayurvédicos que às vezes você também serve como um lutador no campo de batalha, Senapati, um comandante dos exércitos. Preste atenção. Então, Shrestha Sahai, a todo momento, você vai ajudar, ou seja, servir o Prabhu, e você
glorifica Bhagavan. E devido ao seu seva, Bhagavan também se sente muito feliz. E você glorifica Bhagavan. E pelo seu seva, Bhagavan também vai glorificar a sua dignidade. Dasaha sakha vahano masanam dhayo chatram vitanam vyajanancha bandi mantri bhishak yodhapatihi sahaya seshto mahakirti vivardhanancha. E você glorifica Ramachandra Bhagavan de várias maneiras diferentes. E de quais maneiras? Tente ouvir. Dasaha sakha vahanam asanam dhajo chatram vitanam vyajanancha bandi mantri bhishak jodhapatihi sahaya sreshto mahakirti vivardhanancha. Então você o serve de várias maneiras diferentes. Então agora alguma pergunta pode surgir. Ok, Bhagavan, ele recebe o seva de Hanumanji Maharaj. E Hanumanji Maharaj tem esse bhava, esse sentimento permanente de das, ou seja, de servidão. Ele serve como um servo. E às vezes age também como um amigo. Às vezes, como ele está servindo como um amigo. E às vezes ele serve como uma carruagem, o carregador, porque Hanumanji Maharaj ele carrega Rama e Lakshmana e pula. E ele pode voar e ir para qualquer local, preste atenção. Asana, ou seja, como um assento. Dhaja significa bandeira, Chatra significa como um guarda-chuva e Bijan, um abanador de mão. E também o rabo de Hanumanji, ele dobra o rabo dele, Hanumanji Maharaj, ele curva o rabo dele sobre a cabeça de Ramachandra e parece um guarda-chuva. E ao mesmo tempo, ele mexe os pelos do rabo dele e assim ele age como um abanador. E às vezes ele age como um general no campo de batalha, às vezes ele age como um ministro, às vezes como um médico ayurvédico, e a todo momento ele vai cooperar com o Ramachandra, cumprindo o seu dever de diferentes maneiras, e ele também glorifica Bhagavan de diferentes maneiras. Dasaha sakha bahunam asanam dhajo chatram vitanam vyajanancha bandi mantri bhishak yodhapatihi sahaya sreshto mahakirti vivardhanascha. E também você glorifica Bhagavan de várias maneiras diferentes. Assim, Narad Maharaj está dizendo que você é uma alma totalmente rendida. Você é totalmente rendido aos pés de lótus de Bhagavan. Dessa maneira, você, por conta da sua submissão completa, você está desfrutando de toda a misericórdia de Ramachandra. Kripa Prasad, ao mostrar a sua submissão completa e servir Bhagavan de todas essas maneiras diferentes, você agora está recebendo toda a misericórdia, Parama Kripa, uma misericórdia absoluta. Então você é o maior receptáculo da misericórdia. Você está recebendo Kripa Prasad de Bhagavan. Você está se abrigando aos pés de lótus de Ramachandra.
E aqueles que se abrigam aos pés de lótus de Ramachandra, você também glorifica eles e você também ajuda eles de diferentes maneiras. Preste atenção. Você se abrigou completamente aos pés de lótus de Ramachandra e também aqueles devotos, aqueles que querem se abrigar ou que já se abrigaram aos pés de lótus de Bhagavan Ramachandra, você glorifica eles também e você quer dar facilidades para eles, ajuda para eles de várias maneiras. E assim, de acordo com este entendimento, as suas glórias são maiores dessa maneira, de acordo com este entendimento, você é mais glorioso do que Garudaji Maharaj. Preste atenção. Samarpitatma parama prasado vrit tadiyo satkirti kathaika jivanaha tadasrita nanda vivardhanaha sada mahattamaha Sri Garudadito adhikaha. O que ele diz? Naradi Maharaj está dizendo: Samarpitatma parama prasada bhrit tadiyo sankirti kathaika jivana tada sritananda vivardhanaha sada mahattamaha Sri Garudadito adhikaha. More than mais glorioso do que Garuda Bhagavan. E você é uma alma 100% rendida, e aqueles que são rendidos também aos pés de lótus do seu Prabhu Ramachandra, você ajuda eles de várias maneiras. Você glorifica eles, e você fica muito feliz por eles. Você glorifica eles, e também você vai dar prazer para eles. Você vai aumentar a alegria deles a todo momento. Esta é a sua natureza. Então, dessa maneira, Shamarpitvatma parama prasada bhrit tadiyo sankirto kathaika jivana tada sritananda vivardhana sada mahattamaha Sri Garudadito adhikaha. More than Guru. Mais glorioso do que Garuda. Você está desfrutando de toda a misericórdia. E você é mais glorioso do que Garuda de Bhagavan. Embora nós saibamos que Garuda também está servindo, mas o seu Seva, ele tem múltiplos propósitos, ele dá múltiplas soluções. Aho, Bhavaneva Vishuddha Bhaktimana Param No Seva Sukhato Adhimannaya Imam Prabhum Bacham Udaro Sekharam Jagadatat Bhakto Gano Pramodinim. What is written? Aho, where is very special word it is. Aho significa uma sílaba enfática. Aho é como uma exclamação. Aho. Bhavaneva, você. Você certamente. Você, Bhavan Eva. Vishuddha Bhaktiman. Você tem Bhakti pura. Certamente. Você tem Bhakti pura. Uma devoção pura dentro do seu coração. No, seva shukato adhimannaja. You never think anything. More important. E você nunca pensa que nada é mais importante do que o Seva. Você nunca pensa que nada é mais importante do que o Seva. Preste atenção. Ou seja, não há nenhum traço de ansiedade, ou seja, não há nenhum traço de interesses pessoais nele. Aho bhavaneva vishuddha bhaktiman param no sevashu khato adhimannaya. Because you never thought.
Porque você nunca pensou que fosse necessário receber nada para si mesmo. Nada na sua vida é mais importante do que o seva. Então, certamente, você tem devoção pura. Imam prabhum bacham udaro sekharam jagadu tad bhakto ganu pramodinim. Whenever you are serving, e sempre que você está servindo o Prabhu, você quer dar um serviço completo. Kayamana Vakya, corpo, palavras e mente. E uma vez você falou para o Prabhu que você quer servir de coração, mas você não deseja nada. Você comentou. Quando você estava diante do Prabhu, do Senhor, uma vez você falou algo que é muito excelente, que você somente quer servir, você não quer receber nenhum privilégio, nenhuma vantagem, nada em retorno. Nada. E uma vez você falou diante do Prabhu sobre o seu coração. Prabhu, eu quero servir. Eu não quero receber nada de você, porque o nosso relacionamento, o relacionamento que existe entre eu e você, Bhagavan, o nosso relacionamento, ou seja, o relacionamento que existe entre eu e você deve ser muito puro. Eu sou o seu servo sem nenhum interesse pessoal e você é o meu Senhor. Então, este seu comentário, isso que você falou diante do Prabhu, até hoje, está dando alegria para os devotos. Eles sentem algum entusiasmo no seva, porque este seu comentário foi muito importante. Você disse que, Prabhu, o nosso relacionamento deve ser puro. Prabhu, eu sou o seu servo e você é o meu Prabhu. Não deve haver nenhum interesse pessoal, não deve haver nenhuma mentalidade de comércio, de interesse. Então os devotos ficam felizes até hoje ao se lembrar do comentário que você fez diante do seu Prabhu, Ramachandra. Então, o que está escrito? Está escrito. Ou seja, Naraji Maharaj está falando para Hanumanji Maharaj para defender, porque Hanumanji Maharaj estava querendo passar adiante, ele não queria receber nenhuma glorificação. Hanumanji Maharaj estava passando adiante as glórias, Lava, Puja Pratishta, mas, de toda maneira, é o dever de Naraji Maharaj, ele estava sentindo que era o dever dele glorificá-lo. E esse era o costume na época de Prabhupada também, no Vishwa Vaishnava Raja Sabha. No último dia do Gaura Purnima, era uma prática usual de que todos os gurus, os Vaishnavas, se reuniam no local e faziam um grande festival. E ali, Prabhupada costumava dar títulos para eles para glorificá-los. Upadeshaka, Vidya Vinoda, ou às vezes Maha Upadeshaka, diferentes tipos de títulos, mas atualmente não há tal prática mais. Cada um está ocupado brigando com os outros. Este é o sistema hoje em dia. No passado, Prabhupada dava algum título. Você fez um ótimo seva. Assim como Keshava Goswami Maharaj recebeu o título Kirtiratna, uma joia das boas ações, e meu Guru Maharaj recebeu Maha Upadeshaka. Preste atenção. Dessa maneira, todos os tipos diferentes de títulos, Vidyaratna, Vidya Vinoda, vários títulos que Prabhupada dava para diferentes devotos, de acordo com o humor do seva deles, de acordo com o humor de serviço deles. Eles costumavam servir Prabhupada de coração e Prabhupada costumava glorificá-los. Similarmente, Aho bhavaneva vishuddha bhaktimano param na sevashu khato adhikamannaya imam prabhum vacham udara sekharam jagadatat bhaktagano pramodinim. Still today,
Até hoje, esse seu comentário está dando felicidade para todos os devotos. Eles se sentem muito felizes. Hanumanji Maharaj fez esse tipo de comentário, dizendo que ele somente quer servir. E eu também posso dizer sobre o nosso Guru Varga prévio, o nosso Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Pura Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj. Preste atenção, Narahari Prabhu era conhecido como a mãe da Gaudiya Mata. Você não pode nem imaginar, você não pode nem mesmo imaginar que tipo de seva existia naquela época. E hoje em dia nós somos desafortunados, nós estamos perdendo tudo isso. Então, contínuo Harikatha e os tópicos relacionados ao nosso Guru Varga podem nos salvar. Mas se você quiser expressar alguma inveja, você pode se perder nos infinitos mundos. Não há nada que eu possa fazer. Eu não tenho nenhum conflito com ninguém, eu prometo. Ainda assim, eu tenho que falar forte para proteger todos vocês, nada além disso. Então agora, Naradi Maharaj seguiu falando, ele novamente está falando várias coisas. Bhavavanda chide tasvai sprihamina muktai bhavana prabhuraham dasa iti yatro vilupate. I mean the comment, I was speaking so for a long time. The comment, what is that comment? Ou seja, ele está falando sobre o comentário pelo qual os devotos glorificam Hanumanji Maharaj. E qual é o comentário? Eu vou falar agora. Hanumanji Maharaj falou diante de Bhagavan Ramachandra. Bhavavanda chide tasvai sprihami. Bhavavanda chide tasvai sprihami no muktai. Bhavano prabhuraham dasa iti yatro vilupate. Prabhu, I don't like to take any mukti. Ele disse, Prabhu, eu não quero receber nenhuma mukti, nenhuma libertação. Preste atenção. Aqui, não sei por que ele usou Tasvai, porque Tasvai, na verdade, Tasmai é masculino e Tasvai é feminino. Preste atenção, de toda maneira. Bhavavanda chide tasvai sprihami namuktai bhavana prabhuraham. Bhavavanda chide actually going to qualify Bhagavan. Então ele está qualificando Bhagavan, ou seja, Bhagavan, aquele que corta o meu cativeiro material, ele é o meu Prabhu, aquele que elimina o meu cativeiro material, ele é Bhagavan. Então, se essa palavra está se referindo a Bhagavan, então o verso deveria dizer Tasmai, mas ele usou Tasvai, que é feminino, não sei porquê. Pode ser um erro ou não. Eu preciso conferir na escritura original. Rei Bhagavan, você pode facilmente cortar o meu cativeiro material, você pode me dar mukti, mas, de toda maneira, eu não quero receber mukti. A salvação, Bhagavan, por favor, eu não quero receber nenhuma salvação. Eu não quero mukti, porque o que é que eu posso fazer com mukti? Qual é a utilidade de mukti? Você é o meu Prabhu, eu sou o seu servo. E esse tipo de existência eterna é o que eu quero. E se eu obtiver essa salvação e submergir na sua refulgência, isso não tem utilidade. Isso é muito doloroso, muito doloroso. É por isso que todos glorificam Hanumanji Maharaj que Jai Ho. Hanumanji Maharaj está nos ensinando a nunca querer receber mukti de Bhagavan Sayudhya Mukti. Não, isso é inútil. É bom se a gente tiver um relacionamento eterno. Bhagavan é o nosso Senhor, Prabhu, e nós
somos servos. Hanumanji Maharaj está dizendo que se eu receber essa libertação, Sayudhya Mukti, a salvação, neste caso, o nosso relacionamento eterno, ou seja, você é o meu Senhor e eu sou o seu servo, pode ser eliminado. Eu não quero essa salvação. Bhavo bandho chide tasmai sprihami na muktai bhavanu prabhuraham daso iti yatro viluppati. This kind of title, I am your servant. Então, este tipo de título ele está falando, eu sou o seu servo e você é o meu Senhor eterno. Então, eu não quero receber nenhuma libertação. E dessa maneira, Narad Maharaj está glorificando, dessa maneira, repetidamente. Dessa maneira, repetidamente. Hanumanji Maharaj, dessa maneira, repetidamente, Narad Maharaj está glorificando Hanumanji Maharaj, falando sobre esse comentário que ele fez. Então, todos os devotos sempre glorificam Hanumanji Maharaj, que já errou sempre. Mas, de toda maneira, Hanumanji Maharaj não tinha nenhum interesse de receber essa Labha Puja Pratishta, que é algo muito importante na nossa vida. Do contrário, a gente pode se perder. Depois de receber essa vida humana, nós temos a chance de ouvir o que Prabhupada disse, Bhaktivinoda Thakur disse, Keshava Maharaj, todo o Guru Varga, Shrita Goswami Maharaj. E agora, se a gente perder essa chance, quem pode dizer o que vai acontecer depois da morte? Não há garantia. Se nós cometermos um erro, então há um grande problema, ou pode haver um grande problema. Então, Hanumanji Maharaj, para Hanumanji Maharaj, Narad Maharaj está glorificando Hanumanji Maharaj. Aho bhavaneva vishuddha bhaktimano param no seva sukhato adhiko mannoya imam prabhum bacham udaro sekharam jagado tad bhaktogano pramodinim bhavo bandhos chide tasmai bhavo bandhos chide tasmai sprihayami na muktai bhavano prabhuraham das iti yatro viluppate. Very nice. Maravilhoso. E depois disso, nós devemos nos lembrar do verso falado por Bhaktivinoda Thakur, nós devemos nos lembrar, nós não podemos nos esquecer deste verso, nós devemos repetidamente pensar repetidamente. Jada Brahmam Brahmam Hari Raso Galat Vaishnava Yanam Jada Brahmam Brahmam Hari Raso Galat Vaishnavo Janam Kadachit Sanpashyan Stadanugamane Shadruchi Yutaha Tada Krishna Pritva Tajatis Shanakoir Maiko Dasam Sarupam Vibrano Vimala Rasabhagam Sakurute Yada Brahmam Brahmam Hari Raso Galat Vaishnavo Janam Kadachit Sanpashyam Stadanu gamane shadruchi yutaha tada Krishna britva tajati sanakoir maiko dasam sarupam bibrano bimala rasabhogam sakurute vancha kalpatarvasya kripasindu bhavacha patitanang pavanebhyo vaishnavabhyo namo namah.